Boa tarde a todos, bem-vindos. Em nome da Fundação Carlos de Gulbenkian, delegação em França, a Biblioteca Gulbenkian tem a honra e o privilégio de acolher esta tarde Alda Maria Lentina, que nos vai falar de uma das vozes mais importantes da ficção portuguesa contemporânea, Agostina Bessa Luís. Gostaríamos do mesmo modo de agradecer a participação de todos os que estão a assistir a este encontro. Um tempo de questões será reservado no final da apresentação. Nesse momento, os micros serão abertos. Poderão colocar as vossas questões ou comentários via chat da plataforma Zoom, que serão transmitidos à nossa convidada, ou solicitar a palavra e dialogar com ela. Mas antes de mais, uma pequena apresentação de Alda Maria Lentina, professora auxiliar na Universidade de Dalarna, Suécia, doutorada pela Universidade de Paris-Sorbonne, Paris 4, com uma tese intitulada Agostina Bessa Luís et l'écriture de l'histoire, orientada pela professora doutora Maria Graciete Besse. É membro permanente do Centro de Pesquisa ESLL, School of Language, Literatures and Learning, Grupo Literature, Identity and Transculturality, na Universidade de Larne, e no Centre de Recherche Interdisciplinaire sur les mondes ibériques do CRIMIC, da Universidade de Paris-Sorbonne, Paris 4. As suas áreas atuais de investigação, literatura dos países lusófonos, história das mulheres, imagens e representações do feminino e do masculino, écriture femme, alteridade, pós-modernidade, identidade nacional e desconstrução, gender studies e post-colonial studies. Recordamos que Alda Maria Lentina colaborou num dos encontros da Biblioteca Gulbenkian no passado mês de maio, na apresentação do livro Poétique et politique du corps dans les aires lusophones, coordenado por Maria Araújo da Silva e Fernando Coropes, editado nas edições Hispanic em 2021. Agostina Bessa Luís, escritora de uma obra excepcional, cujo centenário do seu nascimento continua a ser celebrado este ano e que a Biblioteca Gulbenkian homenageou, estreou-se como romancista em 1948 com a novela Mundo Fechado, cujo título atua como uma forma, como a sua produção literária e o próprio mundo da autora. Mas é em 1954, com o romance A Sibila, que Agostina Bessa Luís se impõe como uma das vozes mais importantes da ficção portuguesa contemporânea. Diversas teses de doutoramento realizadas ao longo dos anos em universidades um pouco por todo o mundo têm refletido a importância indiscutível da sua obra. A Sibila, O Mosteiro, Eugénia e Silvina, O Concerto dos Flamencos, são algumas das obras de que Alda Maria Lentina nos vem hoje falar relativamente à questão das personagens femininas na obra literária de Agostina Bessa Luís e a quem, desde já, deixo a palavra. Muito obrigada, Alda, por ter aceitado este nosso convite. Eu é que agradeço o convite, Cristina, realmente um convite que me foi feito pela Fundação Carlos de Gulbenkian e ao qual disse logo que sim, por ser uma das minhas autoras prediletas. Como disseste, Cristina, fiz uma tese sobre a obra dela e mais precisamente sobre a escrita da história, focando em algumas das obras da autora. Evidentemente a obra dela é vastíssima e haveria muito que dizer. Muito obrigada, Cristina, pela organização também que tu fizeste, não é? Organização muito eficiente e cuidadosa desta sessão. Muito obrigada. Agradeço também à Isabel de Barros por me ter convidado. Bom, uma apresentação sobre a maior, e eu penso que sou suspeita quando digo isso, não é? A maior escritora da literatura portuguesa do século XX. Sou suspeita, eu sei, mas mesmo assim eu penso que é realmente a maior escritora do século XX, e por isso mesmo merece realmente uma atenção. Bom, tivemos o centenário e estamos a festejar o centenário de Saramago, mas há de vir também um momento, e no próximo ano, em que se vai festejar também o centenário da Agostina Bessa Luís. Então é com muito prazer que eu venho aqui apresentar um dos meus textos. Como eu disse, eu tinha preparado
e preparei aqui, está aqui uma apresentação sobre 4 obras que eu escolhi, mas tive realmente de fazer um texto muito mais curto para respeitar os limites da minha fala, não é? Então tive realmente de deixar de lado a Eugénia e Silvina e tive imensa pena. Então vou focar a minha análise e a minha apresentação sobre 3 obras, a Sibila, o Mosteiro e o Concerto dos Flamengos. Não é que Eugénia e Silvina não pudessem encaixar na análise que eu vou fazer, porque encaixaria realmente muito bem, mas bom, tive de efetuar uma escolha. Pronto. Muito obrigada a todos por estarem aqui e então vou começar a ler a minha apresentação. Minha apresentação tem então o título Mulheres Poderosas na obra da Agostina Bessa Luís. E começarei assim com uma pequena introdução e depois vou anunciar o plano da minha apresentação. Peço desculpa se não olho para vocês, mas tenho aqui o meu texto no meu iPad, é por isso que tenho de desviar o meu olhar. A obra da Agostina Bessa Luís está marcada pela omnipresença de figuras femininas que adotaram um tipo de sociabilidade exclusivamente feminino, vivendo muitas vezes numa comunidade ou num geniceu para se preservar do resto do mundo. É o caso de romances como A Sibila, O Mosteiro, Eugénia Silvinha, que eu vou deixar de lado, e O Concerto dos Flamengos, para só citar alguns exemplos. A partir desta ideia, podemos postular que estas personagens femininas manifestam o que Nathalie Eynisch define como uma retirada do mundo sexuado pelo masculino. Pois, acrescenta a especialista, quando há, está aqui a citação, quando há comunidade, a solidão das mulheres solteiras dá lugar a uma sociabilidade que já não se define pela falta e a exclusão. Ao contrário, dizemos nós, de uma certa tradição no pensamento filosófico e psicanalítico, que, lembremos de passagem, vai de Aristóteles a Freud e Lacan, e que afirma que a mulher se define pela falta do falo e pela fraqueza. Agostina Bessa Luís põe em causa este princípio universal através dos percursos atípicos que as suas personagens femininas escolhem. Assim, personagens como Quina, Matilda, Assunção, Eugénia Silvina e Luísa Baena e muitas outras, acabam por se desvincular da sua condição de mulher clivada e, consequentemente, do grau de legitimidade do vínculo sexuado ao homem. A escolha destes modos de existência garante-lhes uma autonomia e independência econômica, o que as exclui da tradicional e obrigatória disponibilidade sexual que condicionava o seu ingresso à esfera pública e social. As personagens da obra da autora colocam-se resolutamente numa nova ordem, ou seja, a da condição ou estado de mulher desvinculada, o que Nathalie Eynisch define e inventa um conceito que eu dou aqui, que é femme non liée, mulher desvinculada, tradução nossa. O novo estado, antes impensável, onde as mulheres podem ser economicamente independentes, tendo uma vida sexual que não as exclui da vida social. Neste trabalho, partiremos da ideia que cada uma das personagens mencionadas acima traz consigo uma interpretação singular do que é ou que pode ser uma mulher desvinculada.
Neste sentido, embora algumas permaneçam virgens e solteiras, outras viúvas ou divorciadas, mas não sexualmente ativas, como Luísa Baena no Concerto de Flamengos, todas se posicionam de forma a subverter a ordem da norma patriarcal e representam por si figuras da mudança, a raiz do que a filósofa Elisabeth Badinter descreve como recuo da natureza. Muitas das personagens da romancista, como as emblemáticas irmãs do viveiro em um mosteiro, ficam desvinculadas do círculo de influência masculino e perturbam a ordem dominante ao permanecer solteiras. Com efeito, tal como Quina, no romance A Sibila, diz-se delas que, e cito uma passagem do mosteiro, que eram mulheres solteiras, gozando de uma fortuna média e que viviam protegidas pela escolha terminante dos seus pequenos campos de doença e de trabalho. É por exercerem essa grande liberdade individual que acabam por experimentar a lucidez de uma rotina que não as escraviza. Estamos aqui ainda a citar o mosteiro. Proponho então analisar diferentes aspectos nos 3 romances mencionados. A minha primeira parte será o celibato e as existências femininas, a segunda, da mulher armada à terceira mulher, e a minha terceira parte será dedicada às virgens e poderosas. Eu começarei pela primeira parte. Na obra de Agostina Bessa Luís, a questão do celibato feminino parece um estatuto ou um estado crucial para abrir caminho à liberdade feminina. Surpreendentemente, nos seus romances, o celibato feminino muito raramente é causador de sofrimento ou de exclusão social. Muito pelo contrário, como acontece com as Irmãs do Viveiro, no romance Mosteiro, é um estado desejado e reivindicado. Num trecho do romance A Sibila, outro romance, a narradora relata, a propósito das irmãs Teixeira, que estas não se encaixam na categoria das mulheres rejeitadas ou negligenciadas, pois são mulheres que recusam qualquer contrato amoroso. Com 40 anos, Quina teve uma corte de pretendentes que a moça nunca conseguira realizar-se, enobrecendo-se, mercê do espírito que atingira a maturidade. Estava muito grisalha, porque na família as Cás tinham de temporão o que as rugas teriam de seródio. Mas isso não a fazia velha, apenas respeitável. Ela adorava os respeitos mais do que os amores. Não tencionava casar-se, porém não o declarava abertamente, nem se negava a receber cortesias, certas atenções insinuantes que ela saboreava com uma gratidão um tanto pungente, saudosa, porque em breve não as encontraria mais no seu caminho. A atitude de Quina em relação aos pretendentes que aparecem é bastante significativa. Nunca são afastados frontalmente. No entanto, a personagem não se deixa iludir pelo jogo do amor e dos sentimentos. Os pretendentes falam, mas secretamente é ela que conduz o jogo. A frase central deste trecho soa como uma decisão categórica e voluntária. Ela não tencionava casar-se. Além disso, apercebemos-nos que os elogios e as atenções agradam mais ao seu ego do que ao seu orgulho feminino. O mesmo vale para as irmãs do viveiro em mosteiro. Por exemplo, a personagem de Assunta, ou Assunção, também recebe
propostas de casamento, sem, contudo, aceitá-las. E temos aqui um trecho. Aos 50 anos, era ainda fresca e de aspecto agradável. Apareciam-lhe casamentos com frequência, mas, ou fosse pela sua enfermidade ou porque não suportava separar-se de Noémia, a verdade é que nunca aceitou, nem mesmo o Sr. Costa, seu mais distinguido pretendente. Como era de prever, a recusa do matrimónio não se deve a um ódio ou detestação dos homens, ao contrário, resulta da confortável liberdade que elas encontram vivendo entre si ou sozinhas. O celibato é para Quina, Matilde ou Assunta, para só citar esses exemplos, um modo de vida escolhido conscientemente e não por defeito. Na sua Histoire du célibat et des célibataires, Jean-Claude Bologne observa que o celibato é sempre pensado em oposição ao casamento e que, neste sentido, não tem história, pois, diz ele, constitui um estado assumido e valorizado apenas recentemente. Só pode ser abordado através do casamento ou, pelo menos, do casal. E acrescentamos nós do casal heteronormativo. O historiador também faz uma observação interessante sobre a palavra celibato e escreve que esta aparece no Código Civil francês, não aparece no Código Civil francês nem na Bíblia. Nos textos fundadores, diz ele, o celibato não existe, porque é definido apenas de forma oca, em relação ao modelo dominante do casamento. Consequência, transmite apenas imagens negativas. Solteiro é aquele que não quer ou não pode casar. Fim da citação. Transpondo estas afirmações para o caso português, não podemos deixar de reparar quanto é irónico Agostina Bessa Luís eleger para as suas personagens femininas um quadro de representação considerado vazio, um estado que se afirma pela ausência de discursos que o possam definir ou apreender, tanto a nível filosófico como histórico. Lembremos de passagem que, historicamente, o celibato é clerical e masculino. A palavra celibato surge no século XVI, o termo solteiro, muito antes de ser epiceno, é exclusivamente masculino. Isto é uma observação de Gisèle Guillepin. De fato, ao preferir a figura da solteira, preferencialmente virgem, Agostina Bessa Luís afasta as suas heroínas de uma tradição da condição feminina. Tradição essa que impõe a visão de um ser dominado pelos ditames sociais. Nisso, a autora opera também um gesto eminentemente simbólico, no sentido em que o celibato voluntário das suas personagens cria uma categoria nova de mulheres que, por definição, é inclassável e, sobretudo, ahistórica. Assim, como assinala Arlette Farge, e peço desculpa, a citação vai ser em francês, la femme seule est un angle mort de l'histoire. Les marginaux, les déviants, les insensés ont depuis peu la leur. Les femmes seules n'en ont toujours pas. Laissées pour compte, elles n'encombrent ni les hôpitaux, ni les prisons. Résidus silencieux, elles n'existent pas. On a si peu appris à les voir que leur silhouette, tant de fois remarquée dans le paysage urbain et rural, ne les fait jamais sortir de l'oubli. Même nombreuses, on ne les conjugue qu'au singulier, comme si de fait la solitude ne pouvait renvoyer qu'à une forme d'exceptionnalité. A nosso ver, este é mais um gesto transgressivo por parte da autora, entre tantos outros reconhecidos,
ou conhecidos pela crítica literária, pois aqui as mulheres tradicionalmente apagadas da história oficial encontram uma maneira única de se representar a si própria. Aludimos aqui, com esta representar a si própria, à ideia definida ou defendida pelo historiador Georges Duby, segundo o qual, na história, e passo a outra citação em francês, são as únicas, les femmes ne se représentaient pas elles-mêmes. Les représentations figurées qui permettent d'approfondir l'histoire des femmes livrent en réalité très peu d'images qui ne soient pas celles que les hommes se sont faites de la féminité. O celibato feminino na obra de Agostina seria uma possível estratégia para contornar as normas impostas às mulheres, em definitiva, pôr em causa o heterocentrismo que forma os alicerces da nossa sociedade. Há nos Janiceus, constituídos pelas mulheres da Casa da Vessada na Sibila, do Viveiro no Mosteiro, mas também no trio feminino formado por Luísa Baena, Maria Vicente e Serpa no Concerto dos Flamengos, uma ruptura com o modelo heteronormativo. Mais precisamente, o que Monique Wittig define como pensamento straight. O celibato abre espaço para uma nova forma de estar no mundo, ou seja, de existir no verdadeiro sentido do verbo em latino, existere, que significa sair de, elevar-se, nascer, manifestar-se. Reparemos como, também, este modo de existência passa pela independência econômica. Embora nas obras da autora muitas das casas de família apresentem um estado avançado de ruína, ameaçando sucumbir à falência a qualquer momento, as personagens femininas que os ocupam conseguem manter a todo custo o equilíbrio econômico. Há nelas uma teimosia feroz a resistir à ruína da casa familiar, pois perder a independência financeira ou os bens familiares significaria perder a sua liberdade e, em definitiva, o livre-arbítrio. Para a mulher não liée, ou desvinculada, a independência econômica e social são determinantes. É o que deixa de vislumbrar a narradora no trecho seguinte, extraído do mosteiro. Josefina não era a heroína abatida pela desgraça, tinha, porém, poucos conhecimentos, não dispunha de dinheiro contado. Esta é a grande algema da mulher que se vê sobrecarregada com a falta da sua virtude e a falta de credibilidade bancária ao mesmo tempo. Se tivesse alguns haveres, Josefina teria cometido a proeza bastante discutível, como era ir viver só e esperar aquilo que Matilde definia por atrás do tempo. Tempo vem. No caso da jovem Josefina, ter perdido a honra é menos grave, nos diz o narrador, de toda a maneira. É menos grave do que não poder sustentar-se economicamente e não poder afirmar-se como mulher livre e independente. O poder econômico teria ajudado a superar a sua desonra, oferecendo-lhe a possibilidade de seguir com a sua vida da maneira que entendesse. É precisamente esse livre-arbítrio e a possibilidade de escolha que estão em jogo na luta feroz da camponesa Quina. Podemos considerar que esta é representativa de um tipo feminino bastante recorrente na obra da autora, a Virgem Solteira. E temos aqui esta primeira citação sobre Quina. A verdade era que toda a vida ela lutara por superar a sua própria condição e, conseguindo,
chegando a ser apontada como cabeça de família, conhecida na feira e no tribunal, procurada por negociantes, consultada por velhos lavradores que a tratavam com a mesma seca objetividade usada entre eles, mantinha em relação às outras mulheres uma atitude não desprovida de originalidade. Desculpem, servindo os seus senhores, cheias de um mimo doméstico e inconsequente, tornadas abjetas à custa de lhe ser negada a responsabilidade, usando o amor com instinto de ganância, parasitas do homem e não companheiras. Quina sentia por elas um desdém um tanto despeitado e mesmo tímido, pois havia nessa condição de escravas regaladas alguma coisa que a fazia sentir-se frustrada como mulher. De facto, se Quina diz aqui sentir-se frustrada como mulher, é porque, ao comparar-se com as outras mulheres, ela sente-se diferente por recusar encaixar-se na categoria, e temos aqui a segunda citação que eu vou usar, de pobre fêmeazinha, sem mais obrigação do que as de chorar, parir e amar abstratamente a vida, inferioridade que ela pudera vencer, não tanto por desejo de despique, como por impulso de caráter. Aqui, todos os elementos se unem no romance para colocá-la do lado do feminino fálico. A paixão da personagem pelo comércio, pelas leis, áreas geralmente ligadas a valores masculinos por serem espaços onde o poder se exerce, permite transbordar o espaço feminino da casa e investir domínios públicos. Quina coloca-se conscientemente do lado do poder, razão pela qual os homens a tratam como igual. Em definitiva, esta personagem já não se situa do lado da falta, mas no querer ter ou no ser e ter, postura que a ajudam a superar a sua condição feminina. Além disso, o direito à fala que Quina pratica por meio da oração transforma-se, e estamos aqui a usar uma palavra do próprio romance Sibila, em condão, o que em português tanto significa o dom como a varinha do mago, objeto fálico por excelência. Vamos passar à nossa segunda parte, intitulada Da Mulher Armada à Terceira Mulher. Observemos como Quina não é um caso isolado na obra de Agostina, pois em Matilde de O Mosteiro encontramos a mesma autoafirmação fálica, manifestada sobretudo pelo interesse nas leis e no litígio, áreas que mobilizam toda a sua inteligência e sutileza. Assim, Matilde é a cabeça pensante da família, governa as finanças da casa e as terras da família. No romance, diz-se dela, o litígio sobre as interpretações das leis era o vício de Matilde, que corria ao tribunal e ao cartório como uma alma descompassada. As demarcações das matas e propriedade das águas eram grandes queixas e a grande história da família. Aqui, a feminilidade fálica de Matilde é destacada pela manifestação de um talento para a interpretação das leis, mas sobretudo pela sua capacidade e diremos até gênio para as subverter e manipular ao seu benefício. É-nos transmitida a imagem de uma mulher livre de pensar e actuar nas esferas públicas. Há nesta personagem um desejo feroz de igualar os homens ou, pelo menos, de ter os mesmos
poderes e prerrogativas do que eles. Não é de admirar que a narradora acabe por concluir que ela invejava os homens, aludindo desde já ao questionamento da posição dominante do homem na sociedade. Encontramos a mesma atitude na personagem de Kina, quando a autora frisa, e estamos aqui a ler a nossa segunda citação neste slide, essa posição de responsabilidade orgulhosa, mesmo perante a brutalidade e o crime, era o que ela profundamente invejava nos homens e simultaneamente não lhes perdoava. Em Matilde, como em Kina, a questão do amor ao dinheiro vem reforçar esta ideia. Assim, diz-nos o narrador, na casa de Teixeira, só Matilde tinha a unha do desejo. As suas mãos curtas e espessas manejavam o dinheiro com uma habilidade rara. Quase não o deixava ver, de tal maneira era rápida a ciência de contactar com o dinheiro. Sobretudo, era preciso que ele não despertasse maus pensamentos. Cobiça, por exemplo, ou simples melancolia vaga que reduz a crimes futuros. Nesta passagem, a importância dada à manipulação do dinheiro é levada ao extremo, aproximando-se de uma ciência, ou até, melhor dito, de uma arte. Além disso, sentimos também em Matilde um verdadeiro deleite ao apropriar-se dos valores viris e ao infringir os limites da sua condição de mulher. Consequentemente, podemos desde já ver na figura de Matilde uma figura da mudança, tal como as definiu Jacques Rancière. Pois, o que muda em personagens como Kina e Matilde é a relação que estas mantêm consigo mesmas, uma relação em que ser mulher não é sinônimo de falha ou de obstáculo. Sobre esse assunto, Laura Fernanda Bulger alude, estudando a personagem de Kina, a uma mudança que se dá por meio de uma rejeição dos valores geralmente atribuídos à mulher, referindo-se à sua virilização. De facto, como menciona a estudiosa, e temos aqui a citação que eu vou usar da Laura Fernanda Bulger, esta virilização poderia ser resultado de uma reação negativa a tudo, geralmente a tudo que geralmente se entende por atitudes ou características femininas, isto é, passividade, ternura, certos estados emotivos, maternidade e todos os sintomas ou fases com ela relacionados. Seria, portanto, uma forma de se opor aos valores normativos da sociedade, o que, embora se originasse numa diferenciação sexual, não se justificava necessariamente na repressão do inconsciente. Há em muitas personagens da obra de Agostina esse movimento que consiste na rejeição dos valores femininos impostos pelo patriarcado e que leva a uma contestação das normas sociais e sexuais impostas às mulheres. Com efeito, logo na abertura do romance A Sibila, sabemos que, e vamos passar a citar a ler uma citação, e depois eu vou transcrever as outras que são mais importantes. Sabemos que Kina não era bonita, tinha do seu pai a estatura, que era pequena, e as falas um pouco capciosas, o gênio profundamente equilibrado. E sabemos também que a sua primeira qualidade é a virilidade. Assim, muito cedo, Maria, a mãe de Kina, vai detectar na filha esta marca viril, o que a leva a pensar, e será a nossa primeira citação, porém, mesmo dos 3 rapazes que lhe nasceram, nenhum trouxe aquela marca máscula
aquela marca de máscula altivez, aquela consciência para livre juiz. Salientemos que esta marca viril parece provir de uma genealogia feminina familiar, pois há uma alusão no romance que indica ter havido na família paterna, e será a nossa segunda citação, uma musculosa amazona, que ela só bastava para jungir uma parelha de bois a um carro carregado de mato, e sem que a respiração se lhe alterasse. Em Quina, há uma espécie de desejo de não se conformar ao modelo materno, induzido pelo desejo afirmado de não ser, e será a nossa terceira citação, considerada um número entre a descendência de raparigas submissas e incapazes que se destinam a uma aliança tutelada e que, mesmo atingindo o matriarcado, eram vencidas. Esta ideia de não conformidade prolonga-se na doença de que sofre. Com efeito, esta permite-lhe retomar posse do seu corpo, pois sabemos que a doença, e será a nossa última citação aqui no slide, essa doença se tornou uma deficiência e impediu o regresso à vida normal, que a teria devolvido à mediocridade e à obscuridade. É através desta reapropriação que a personagem manifesta uma superação de qualquer obstáculo à sua condição de mulher e uma paixão de conquistar. Ao mesmo tempo, percebemos na personalidade imperial de Matilde do Mosteiro esse mesmo desejo de conquista que a coloca, sem dúvida alguma, do lado do poder viril. A partir de aqui, essas personagens não se inscrevem mais na falta, mas na plenitude, prefigurando uma feminilidade armada. Esta expressão é usada por Catherine Dumas para definir Silvina em Eugénia e Silvina, assinalada pela possibilidade de se definirem e representarem a si próprias em todas as esferas da sua existência. O modo de estar no mundo que Gilles Lipovitsky define ou aponta a ser um exemplo do novo tipo de mulher que será a terceira mulher. Uma mulher que, no entender do autor, se opõe radicalmente ao duplo modelo de, o primeiro, o da mulher diabolizada e desprezada, e o segundo, o da mulher adulada ou idealizada. A terceira mulher é a figura da mudança e prefigura a desvitalização do ideal da dona da casa, legitimidade dos estudos e do trabalho feminino, o descasamento, não sou eu que invento a palavra, é ele, mas eu traduzia assim, liberdade sexual, controlo da procriação, tantas manifestações de acesso da mulher à plena disposição de si em todas as esferas da sua existência. Tantos dispositivos que constroem o modelo da terceira mulher. No entanto, parece que essa feminilidade armada inicial das personagens da Agostina Bessa Luís, nesta feminilidade, a mim parece-me que está aqui algo mais em jogo. A nosso ver, este tipo de feminilidade singular possibilita não só a rejeição dos códigos e dos valores associados à feminilidade e impostos pela sociedade, a chamada predominância biológica, como também a sua própria subversão. E passamos aqui à nossa terceira parte, que será virgens e poderosas. Como foi dito anteriormente,
o caráter assumido e reivindicado do celibato, assim como o desvio e a apropriação dos valores viris, tornam-se para certas personagens femininas uma verdadeira força no feminino, marcando uma diferença individual que põe desde já em xeque a predominância biológica de que nos falava Elisabeth Badinter e que é imposta às mulheres. Observamos que na obra de Agostina Bessa Luís este motivo ou este movimento começa por um reinvestimento da noção de virgindade como forma de reconciliação consigo própria através do resgate dos seus territórios íntimos. Este processo começa com um sutil questionamento da sacralidade secular atribuída à virgindade nas sociedades patriarcais. Com efeito, Yvonne Kibnier escreve que a virgindade é, e acho que não tenho aqui a citação, uma bela interação entre natureza e cultura, questão social, moral e simbólica de grande importância. Ela carregou e ainda carrega uma intensa carga afetiva e emocional. Se a virgindade tem tanto valor, é porque dela depende a descendência e a honra dos homens. Neste caso, ela inscreve-se como, e passo também a citar Yvonne Kibnier, uma componente do laço social, integra-se na relação entre os sexos e só se manifesta para eles, os homens, ou com vista a estabelecer uma relação com eles, mas nunca para si mesma, as mulheres, ou a mulher, aqui, fim da citação. Ora, nas obras da romancista, as personagens femininas solteiras e virgens subvertem o valor atribuído tradicionalmente à virgindade. O vínculo natural criado pela virgindade entre os dois séculos fica quebrado. Os dois sexos fica quebrado. Por exemplo, como exemplos disso, mencionemos, por exemplo, o romance O Concerto dos Flamencos, onde Maria Vicente, prima da personagem principal Luísa Baena, é definida nestes termos. E passo aqui ao meu próximo slide. Ela era desse tipo bétula, quer dizer, virgem, que mesmo depois de conhecer homem e conceber, continua intocada, submetida a um encantamento fortemente sensual da solidão. Como a fada Morgana, que era quente e luxuriosa, mas virgem, sendo a virgindade uma resistência ao domínio do homem, esposo e pai. Maria aproveitava essa liberdade como um tratamento de beleza. Esta ideia de ruptura prolonga-se no romance O Mosteiro, quando o narrador assinala a propósito das irmãs Assunta e Aurora. Vou passar à minha próxima citação. Ambas amavam essa independência única do corpo, sem sujeição, sem descoberta das suas próprias prisões. A virgindade era, de facto, o seu território de liberdade e passeavam nele com a agradável festa interior que é a vida, com consentimentos e descuidada de experiência. Estes certos são significativos porque prefiguram um reinvestimento dos valores associados tradicionalmente à virgindade, deixando aflorar uma visão no feminino. Enquanto a virgindade é geralmente vista como uma prisão ou uma condição da feminilidade, esta é irremediavelmente transfigurada. Essas mulheres reivindicam-na como um território único para o seu uso pessoal, um território de liberdade, onde podem passear livremente.
Esta ideia está estreitamente ligada à imagem de um corpo feminino independente e livre de qualquer opressão, ou seja, um espaço reapropriado onde se exerce a sua liberdade e plenitude. Paradoxalmente, a virgindade e o celibato destas personagens são a chave da sua emancipação. É este estado virgem nas Irmãs Teixeira que Belchior designa pela expressão de castração viável e que se relaciona também, na opinião de Belchior, com uma resignação, com uma não resignação ao sexo. Rompe-se aqui a predominância biológica observada por Elisabeth Bonneterre, ou seja, a entrada obrigatória da mulher nos circuitos de procriação. Na mesma ordem de ideia, em outras personagens, como Luísa Baena em O Concerto dos Flamengos, há um fenómeno de recuperação de uma virgindade simbólica. Isso dá-se a partir do momento em que Luísa se separa do seu marido. Num longo monólogo, a personagem questiona o seu novo estado de mulher desvinculada. Mencionando especificamente a questão da virgindade nesses termos. Vejam lá, aqui. Que faço com a minha liberdade? Filhos? Não. Prazeres? Nunca mais. Ódios? Evito-os, como a gravidez. Estarei estéril? Terão acabado os meus pecados? Estarei virgem outra vez? Já sei que sentido tem a palavra virgem. Não é intocada, mas sim poderosa. Essa passagem é emblemática por evidenciar a relação que as personagens femininas podem manter com a sua virgindade e por estabelecer também uma distinção entre a virgindade anatómica e a virgindade simbólica, ou poderíamos dizer política. Aqui, embora casada, divorciada e mãe, Luísa sugere que, tendo saído do círculo de influências masculino, teria voltado ao estado de virgem. Esta ideia é sublinhada no trecho pela sucessão de perguntas e pelas associações feitas entre os termos esterilidade, virgindade, maternidade, as quais se referem a funções anatómicas próprias da mulher, ou seja, a função reprodutiva. Ora, são precisamente essas as funções que a personagem rejeita. Com efeito, a revisão dos seus possíveis destinos estreita ou remotamente ligados a uma vida comum com o homem, provoca um movimento de simples rejeição. Filhos não. A sequência de expressões negativas com não, nunca, nunca mais ou eu evito-os, vem reforçar essa rejeição. Em seguida, a personagem vincula o termo virgindade com um estado feminino, cujo valor é mais simbólico do que anatómico. É o que deixa entrever a dupla intocada poderosa. Neste momento, a palavra virgindade adota outro valor, um valor diferente. Como estabelece Yvonne Kennegler, há uma diferença entre uma virgindade concreta, relativa à ausência de atividade sexual, e uma virgindade simbólica, heroica, manifestada pela Parthenia grega. Como escreve a especialista, essa virgindade é semelhante à de figuras míticas gregas, como Náusica, Ifigênia, Electra, Antígona ou Atalanta. Estas virgens
tinham a característica de serem criações míticas, mas sobretudo mulheres que muitas vezes recusam o papel atribuído às esposas dos cidadãos. Elas são dotadas de uma personalidade afirmada e mostram uma determinação excepcional. Muitas vezes nos romances, o valor dado à virgindade reenvia para uma força feminina que provém de uma relação direta de si para si. Uma agradável festa interior que é a vida, nos dizia o narrador do mosteiro, o que acaba por desconstruir um dos princípios fundadores da nossa sociedade, o controlo do corpo feminino pelos homens. A virgindade, tal como representada nos seus textos, transforma-se numa verdadeira arma e serve para erigir uma nova mulher que vive a plenitude do seu sexo, libertada de todo o imaginário masculino. Além disso, reparemos que em algumas obras esta plenitude armada do seu sexo está ligada à temática do sangue feminino, sangue hemorrágico e nutridor, não ginecológico. Com efeito, a arma de reconciliação consigo mesma passa paradoxalmente em personagens como Assunta, no mosteiro, pela manifestação de um corpo doloroso, acometido a virulentas perdas hemorrágicas. Em algumas cenas do romance, a personagem é descrita da seguinte maneira. Passava horas deitada e habituara-se quase afetuosamente às suas hemorragias, como se fossem parte dela, um segredo, um diálogo, uma inteligência com um misterioso espectro vital. E quando começou a perder a brilhante e narcísica alegria e se viu assediada pela inferioridade de uma solidão que parecia pecado ou injusta maneira de ser, o corpo abriu-se em torrentes de sangue que a imobilizaram e tornaram vitoriosa dos seus planos de ceder, enfim, à aliança com alguém, um homem, um patriarcal chefe de toda a sua vida. Enferma, recuperou a vontade de ser só ela, um mundo de persuasões inúteis. O que chama a atenção aqui é o contraste entre os sintomas de uma doença debilitante e, por outro lado, termos positivos como carinhosamente e vitorioso, que qualificam um estado misterioso de bem-estar e de plenitude provocado por essas hemorragias. Assim, diz o texto, quando a personagem começa a encarar o seu celibato como um fardo, esse fenómeno ocorre como um castigo divino, impedindo-a de ceder ao apelo da natureza. De facto, enquanto no imaginário coletivo ligado ao feminino o elemento aquático e nefasto é o sangue menstrual, diz o Gilbert Durand, por ser visto como a água nefasta, representativa da feminilidade inquietante e que se deve evitar ou exorcizar a todo custo. Por outro lado, observa Gaston Bachelard, que vê no tema do sangue um materialismo orgânico ativo no inconsciente. Acrescenta o especialista Gaston Bachelard que há outro valor ligado ao sangue, aquele em que o sangue do corpo é o líquido nutritivo, como um leite. Esses dois eixos de leitura ligados ao sangue feminino são contraditórios. Isso explica-se pelo fato do primeiro remeter para um líquido negro, impuro, perdido e infértil, e o outro, o sangue do corpo materno, um sangue vivo. Na personagem de Assunta,
os dois valores colidem. Por um lado, este sangue não é líquido negro, o líquido negro das menstruações, associado à morte, e por outro, não se destina a dar a vida. Não é orgânico, mas hemorrágico. Brota do seu corpo de forma anárquica e não cíclica. Neste caso, não pode ser analisado como um líquido orgânico e fértil. No entanto, para as irmãs do viveiro, em particular para a Aurora, aquela que a ampara Assunta, este sangue é uma preciosa e infinita fonte de feminilidade independente, uma água viva. Ou, dirá a personagem, um sangue fresco e incorrupto, que manava de uma fonte selada, correndo dia e noite das profundezas do seu ventre inviolável. Finalmente, para não nos alongar mais e para concluir o nosso trabalho, podemos dizer o seguinte: armadas e irreconciliadas com o seu próprio sexo, transformado em território de liberdade, muitas das personagens femininas da Agostina Bessa Luís podem finalmente experimentar um estado de completa plenitude por terem conseguido libertar-se de todas as imposições biológicas e sociais a que deveriam estar sujeitas. Ou seja, o que o narrador do mosteiro define como a libertação total do seu programa de dona e de donzela. Para além disso, consideramos que o empoderamento das mulheres, operado nas transfigurações de estados limiares como o celibato ou a virgindade, funciona nos romances de Agostina Bessa Luís como a manifestação de uma feminilidade transgressiva. É o reinvestimento desses estados limiares ou limites, por excelência, que semeia a desordem na ordem ou no regime patriarcal, rasurando os contornos das identidades fixas e propondo outras formas de se ser mulher. E como dizia Roland Barthes, la meilleure des subversions ne consiste-t-elle pas à défigurer les codes plutôt qu'à les détruire? Muito obrigada. Obrigada, Alda, por esta magnífica apresentação. Portanto, podemos já começar por agradecer a nossa convidada por esta apresentação bastante rica e interessante sobre Agostina Bessa Luís, escritora inimitável, desconcertante, como Eduardo Lourenço a classificou na sua obra O Canto do Signo, Agostina, que era desconcertante e inimitável. E eu gostaria talvez de perguntar porque este corpus, Alda, estas obras e não outras, da certeza que estas temáticas se repetem ao longo da obra da Agostina. Sim, eu poderia ter feito esta análise partindo obviamente, da Sibila, porque é o primeiro romance realmente em que esta personagem forte de mulher solteira aparece, mas depois podemos completamente usar outras personagens, não é? De outros romances, porque esse tipo de personagem da solteira ou da virgem, ou virgem solteira, repete-se imenso, imenso nas obras de Agostina Bessa Luís. Por isso, para mim, é uma constante. Eu escolhi essas obras realmente porque são as obras que eu trabalhei mais. Mas se tu, Cristina, se tu fores ler outras obras, vais reparar que há sistematicamente este tipo de personagem livre, não é? Isto é, numa sociedade católica, patriarcal, mas que se afirma realmente livre e realmente que subvertem todas as imposições feitas à mulher portuguesa, realmente. Então foi meramente um acaso aqui, foi realmente porque eu trabalhei mais essas obras. Muito bem.
Se não, outra questão, Agostina, ela é pioneira nesta forma de tratar a questão da mulher. Aliás, só para citar Hélène Cixous, que diz no seu livro Le Rire de la Méduse, il faut que la femme s'écrive, que la femme écrive de la femme et fasse venir les femmes à l'écriture. Bom, poderíamos continuar, mas Agostina torna-se um exemplo para outras escritoras contemporâneas portuguesas. Estou a pensar, por exemplo, Maria Velho da Costa ou Lídia Jorge. Sim, porque elas todas citam realmente na genealogia das mulheres escritoras, elas citam Agostina como uma personagem e como uma figura tutelar e importante no seu percurso, realmente. Temos de ver também que a Agostina começou a escrever realmente durante a ditadura também. Isto é, conseguiu publicar uma obra dessas, não é, Sibila, com uma personagem assim completamente atípica, vamos dizer, completamente... Bom, ela é camponesa, sim, mas além disso tem assim comportamentos completamente transgressivos, não tem nada a ver com a posição da mulher naquela época. A mulher portuguesa não tinha nada a ver com isso. Podia ser rural, sim, mas Quina realmente conseguiu impor-se como uma personagem assim fulcral, realmente. Primeira mulher dentro de um romance que tem assim uma liberdade fenomenal. E temos de ver que isso surgiu durante a ditadura, mas de forma assim despercebida e não. Isto é, toda a crítica salientou realmente a força dessa personagem feminina. Mas talvez não tenham visto que a Agostina Bessa Luís colocou realmente alguma coisa de mais forte do que isso, isto é, tentar de forma subliminar também difundir algum ideal, não é, feminino ou feminista, um vento de liberdade, não é, que sopra nesse romance, eu acho eu, não é? E eu, por mim, sim, é um marco na literatura, sem dúvida, sem dúvida. Naquela época foi mesmo um marco fundamental. Não só também pela escrita também, que era nova, etc., mas também pelo tema, não é? Eu vi que uma pessoa levantou a mão, Maria Cristina Paes Simão, se quer, pode abrir o seu micro e pode dialogar com a Alda. Sim, eu não vejo as questões, mas vamos ver. Ela levanta a mão, mas gostaria de... Estão a ouvir-me? Sim. Sim, muito bem, perfeitamente. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Alda, obrigadíssima por esta... Obrigada eu pela sua presença. É o seguinte, já começaste a responder à minha pergunta, mas vou perguntar um bocadinho mais. Precisamente relativamente a essa representação do feminino, por vezes muito crua e muito direta, como é que a obra da Agostina foi recebida pela ditadura salazarista? Não houve censura, nada? Não houve censura. A única censura que houve foi para o seu segundo ou terceiro romance, não me recordo, houve assim um crítico literário de nome Jaime Brasil, que se atacou de uma maneira muito agressiva à obra dela. Não me recordo qual é o título do romance, não sei se foi o Super-Homens, não me lembro, mas ele atacou-se à obra e atacou-se indiretamente à autora, claro, por haver sexo, não é? Como é que uma mulher pode escrever assim? E a partir daí a Agostina nunca mais se atreveu, apesar de ter respondido assim de maneira muito categórica noutro artigo que ela publicou. Mas para responder à tua pergunta, não houve censura, não, porque realmente, como dizer, a dimensão política não aparece realmente de maneira muito clara. Se formos a ver
a Sibila, o contexto da Sibila, vemos que é a região norte, não é? Sabemos disso, mas não há assim pintura, não há de maneira categórica, ela não diz onde estamos, e mesmo a dimensão política não está lá, isto é, não se fala de política nas obras de Agostina Bessa Luís, pelo menos nas primeiras que foram publicadas. Por isso, e se há a dimensão política, somos nós, com os nossos olhos contemporâneos, hoje em dia, que a podemos ver, mas naquela época ninguém viu, ninguém reparou, e até mesmo era mesmo preciso buscar e pesquisar para a encontrar. Eu vejo, por exemplo, na no romance, por exemplo, no romance A Sibila, o fato de ela colocar a ação desse romance num vale assim indefinido, rodeado por pinheirais e por nevoeiro, tem assim um aspecto assim um pouco irreal, fora da realidade. Mas isso para mim foi uma estratégia, não é? Sim, sim. Para fugir a todo tipo de censura, acho eu. Porque Sim. a dimensão política, por exemplo, eu vejo-a claramente no Mosteiro, que foi publicado 5 anos depois da queda da ditadura, em 1990, e em que há realmente aquela pintura de um asilo, de um manicômio, não é? Em que algumas personagens adotam a personalidade de algumas figuras políticas da época, mas isso é feito de maneira muito sutil, Maria Cristina, nunca é assim frontal. Só depois da ditadura é que ela começou a expressar opiniões nos romances de maneira mais direta, mas até ao final da ditadura eu diria que não, é assim muito sutil. É preciso mesmo pesquisar e encontrá-las a posteriori, acho eu. Muito obrigada, Alda. De nada, de nada. Se têm outras questões, podem colocar. A Alda terá o maior prazer em vos responder. Sim, com certeza. Eu tenho aqui uma Isabel Fernandes Alves. Isabel, sim. Tenho aqui a pergunta. As personagens femininas são representadas como origem de ruptura, sim. Que estratégia, se algumas, encontrou Agostina em termos da forma dos romances, dar conta dessa ruptura? Que pergunta difícil, Isabel. É uma boa pergunta, sinceramente. Bom, em termos concretos, eu não saberia responder assim à brûle pour point. Tenho mesmo que refletir sobre a questão. O que eu tentei trabalhar, Isabel, aqui é realmente a manifestação do feminino na obra, e uma manifestação assim bastante clara. Eu tentei realmente construir o meu texto mostrando que há a história das mulheres e que Agostina reusa essa maneira de definir a mulher na sociedade portuguesa e o que é que ela faz? Subverte tudo, todas as estratégias, todas as imposições, ela subverte tudo. E isso para mim seria realmente um dos primeiros passos que dá conta dessa ruptura. Isto é, as figuras da Agostina nos romances que eu analisei, Isabel, mas mesmo em muitos outros, são figuras de ruptura. Não é uma ruptura assim que é anunciada claramente, mas
ao analisar e depois de maneira a recorrência de tipos de personagens femininos que repetem comportamentos, atitudes, eu diria que a ruptura já aí se manifesta, acho eu, isto é, numa espécie de genealogia de mulheres transgressivas, diria eu. E mesmo as mais conformistas, às vezes, têm o seu ato de ruptura. Não sei se respondi, Isabel. Outras perguntas? Isabel, poderia nos dizer? Bem. Sim, claro, obrigada. Não, não sei se respondi. Essa pergunta era difícil. Ainda temos tempo para mais algumas questões. Estejam à vontade. Relativamente, voltando à questão que Maria Cristina Paz Simão levantou, em relação à censura, é muito interessante, porque outras escritoras foram censuradas. Sim. E a Agostina, como é que ela passou? Ela passou porque eu acho que foi como é que ela se chama? Cláudia Passo Alonso e Hilary Owen, I think. Sim. As duas escreveram um livro sobre o assunto, analisando a ficção feminina, e o que elas explicavam era isso, é que a obra de Agostina tem uma dimensão universal, não é? E por isso mesmo, às vezes, alguns dos aspectos que eu estou a trabalhar e que eu trabalhei, que eu propus hoje trabalhar, passam completamente despercebidos. E a maior parte da crítica literária portuguesa tem trabalhado essa dimensão universal, o que eu entendo perfeitamente, não é? E daí, talvez, Cristina, por ter assim essa dimensão, não insistir muito na ferida, por ter essa dimensão universal, passou, não é? E por não ter essa dimensão declaradamente feminista, não é? Porque, por exemplo, as Três Marias foram censuradas, claro. Porquê? Porque elas realmente escreveram uma obra para mulheres, dedicadas e falando de mulheres, etc. A Agostina fala de mulheres, é verdade, mas também fala do contexto português, da sociedade portuguesa e de mulheres também. E as mulheres, a crítica tem analisado isso muito, não é? São figuras omnipresentes. Mas a crítica literária tem focado nesse aspecto universal. Não são mulheres, são seres, não é? São seres. Eu discordo, não é? Se são mulheres, é porque são mulheres, não é? Então, se ela escreve sobre mulheres e se realmente nas suas obras há uma repetição sistemática de comportamentos, de atitudes, de tipos de mulheres, é porque há uma razão, não é? Mesmo não sendo declarada por parte da Agostina, por mim, na minha opinião, há uma razão, não é? Bom, a Agostina não foi porta-voz nenhuma do feminismo, por exemplo, como as Três Marias. Não, foi por isso que elas foram censuradas, claro. Não, a Agostina não foi. Por ter, ao meu ver, essa dimensão universal. Pelo menos parecer ter. Relativamente ao espaço na obra da Agostina, a província, é um espaço de silêncios, de segredos. O que é que nos podes dizer sobre esse aspecto? Sim, é um espaço, o espaço predileto da Agostina é a região nortenha, não é? A região do Porto, do Douro, mais precisamente, e ela consegue realmente captar
o l'air du temps daquela região, não é? Todos os atavismos também, os defeitos, as qualidades, e temos de dizer também que é uma região rural da província, mas ela enfoca geralmente nas obras dela aquela burguesia rural, não é? É de vez em quando há personagens de camponeses, como Quina, mas geralmente é uma burguesia rural, abastada ou em vias de ruína, que é uma coisa que se repete muito nas obras dela, e esse cenário realmente faz com que ela ela consegue falar de Portugal, mesmo através desta região, uma região muito circunscrita, não é? Foi uma crítica que lhe foi feita, que ela escrevia literatura regional, não é? Nada disso, evidentemente. Ela usa esse cenário para representar Portugal e em diferentes épocas também. Ela consegue usar esse pano de fundo do campo como motivo realmente universal, não é? Mas para pintar Portugal consoante a época em que estamos. Eu vejo que a Maria Cristina Peixe-Simão tem outra questão. Ótimo. Posso? Claro, Sim. com certeza. Obrigada. Eu queria dizer que esse espaço rural, precisamente do norte de Portugal, mais certamente do que o sul, é também um espaço de matriarcado. Sim, 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 sim. E evidentemente que não é por acaso que temos realmente aquele imaginário do gineceu, como eu disse no início da minha apresentação. Há sistematicamente grupos de mulheres, famílias inteiras compostos só de mulheres, e os homens estão presentes, não é? Mas são os grandes ausentes, geralmente, não é? Estão aí, mas realmente fazem uma espécie de figuração, realmente são os grandes ausentes, sim, sim. Quem realmente luta pela casa, pela conservação e preservação das terras, são as mulheres. Sim, então há aquela ideia de matriarcado que se opõe completamente à ideia de patriarcado que rege a sociedade portuguesa, não é? Obrigada, Alda. De nada. Temos mais uma pergunta de Isabel Fernandes Alves. Por falar em ativismo de algumas dessas mulheres, elas são universais, mas serão também portuguesas, não é? Sim. De que forma vê a Portugalidade dessas mulheres? Obrigada. Obrigada. Obrigada pela sua questão. Então, a Portugalidade dessas mulheres está justamente no fato de elas serem tipicamente do Norte. Vê-se, não é? A Agostina, em termos da língua com que ela escreve, não é? Vê-se realmente que se nos enquadramos na região Norte. Ela usa vocabulário, palavras que vêm do Norte e que são típicas do Norte. Também essas mulheres são tipicamente mulheres do Norte, não é? Então essa Portugalidade, bem, mas há um perigo em dizer que há realmente aquele tipo de Portugal representado na Agostina, não é, Isabel? O perigo é restringir ou circunscrever a obra da Agostina só no Norte e tirar-lhe aquela dimensão também universal, porque ela usa realmente o Norte de forma a expressar-se sobre todos os assuntos que nos tocam hoje em dia, não só em Portugal, não é? Mas também nós todos. Então há uma dimensão universal, sim, mas há uma dimensão, ela usa, como diria o Torga, o particular para chegar ao universal, sim. Não sei, eu toquei no meu microfone, se calhar vocês não ouviram. Ouviram? Sim, sim. Sim, sim. Então, essa Portugalidade, na minha opinião,
Isabel, essa Portugalidade reside realmente nela, no fato de Agostina eleger sistematicamente, bem, há o Concerto do Flamengo que se passa nos Açores, por exemplo, mas a maior parte das obras da Agostina estão circunscritas na região norte. E, aliás, foi o que suscitou o meu primeiro interesse sobre a obra dela. É por ela falar de uma região que eu conhecia muito bem, ou pessoas, não é? Tipos que eu conhecia muito bem, que eu me interessei pela obra dela. Então, mas Portugal sim, mas há também aquela dimensão universal. Não percamos isso de vista. Se quiserem colocar mais alguma questão, é o momento. Obrigada eu, Isabel e Maria Cristina, pelas perguntas. Vamos ver. Posso-te colocar mais uma pergunta, Alda? Sim? Falámos portanto, de escrita feminina, falámos do espaço, o espaço privilegiado da Agostina e a nível de intertextualidade. O que é que podemos dizer sobre a intertextualidade na obra da Agostina? Bem, isso é, acho eu, uma das componentes mais fascinantes da obra da Agostina. Bom, é uma pessoa muito lida, nós vemos isso muito claramente nas obras dela, não é? Ela faz referência tanto a livros que ela leu, quadros que ela pôde ver em Florença, isto é, ela tem realmente uma cultura, tinha e tem uma cultura enorme. E então, o que é que ela faz? É que ela utiliza o que ela leu, o que ela viu, para construir os seus romances, não é? Não só os romances, as ficções historiográficas, como também os outros romances que nós podemos ler, não é? Toda a sua obra está percorrida de obras que ela leu. E ela menciona exatamente a fonte, mas o mais fascinante é que ela consegue incorporar, não é? Pedaços, frases que vêm de uma obra, etc. E é o que a mim mais me fascina na obra da Agostina. É realmente essa. Eu diria que certas obras da Agostina, como por exemplo a Ronda da Noite, são realmente palimpsestos, não é? Quem tiver as referências, quem conseguir descodificar o que ela leu, é fascinante, realmente. O que ela leu, o que ela viu. Certas passagens são descrições de quadros, não é? Então, e, por exemplo, o Concerto dos Flamengos está repleto de referências à obra de Dürer, por exemplo. Até a personagem, a Luísa Baena, acaba por ver desfilar uma das obras de Dürer, não é? O desfile de Maximiliano. Isto é, ela consegue até dar vida a quadros que ela viu e a reusá-los nas obras dela para construir a sua obra, que é fascinante, realmente fascinante. Sim, uma cultura enorme, e a intertextualidade aparece em quase todos os romances. Realmente, isso para um leitor atento, realmente vale a pena tentar nesses pormenores, porque vê-se que ela leu e reusa, o que é incrível, reusa para a sua própria escrita, obras que ela leu, ou trechos, passagens, frases, assim, muito lapidar, mas assim, no seu próprio texto, isto é, uma incorporação para construir a sua própria obra. Sim, sim, é um dos aspectos mais fascinantes para mim. Bom, não sei se há mais questões. Em todo caso, vou-te colocar a última. Sim. Que livro é que tu nos aconselharias a ler da Agostina? Oi. Sem ser a Sibila.
sem ser a Sibila, eu gosto imenso, devo confessar, da obra que eu deixei de lado, que se chama Eugénia e Silvina. Eu gosto imenso desse romance, muito, muito mesmo. Então, para alguém que nunca leu nada da Agostina, eu aconselharia justamente esse, porque é realmente fascinante a maneira como ela consegue urdir a trama desse romance, muito fascinante. Depois há outros, evidentemente. Eu gosto daquela obra que se chama As Almas e as Chamas, que foram dois romances que foram publicados consecutivamente e que foram reeditados juntos, As Chamas e as Almas, e que focam aquele período logo depois da Revolução dos Escravos. Isto é, naquela fase de transição. E é super interessante. Eu gosto muito desse romance. Foi desses dois romances. Nunca os trabalhei, nunca tive a oportunidade de os trabalhar a fundo, mas acho que o facto de ela enfocar aquele período realmente em que tudo muda é interessante. E vemos a visão da Agostina também, uma visão daquele período. E aí temos uma dimensão política que raramente surgia antes, diria eu, não sei. Bom, se não há mais questões, se não há mais comentários, temos aqui de Isabel Agostina, uma mulher moderna que no seu tempo recorreu a um novo estudo. Desculpem. Que recorreu a um anúncio, sim, Uhum. para encontrar o seu marido, sim, isso é o máximo, não é? Quem teria essa ideia, não é? E ele nem sequer escreveu a carta, foi um amigo dele que escreveu a carta, imaginem, para ter oportunidade de encontrar a Agostina. Então isso tudo foi uma mentira, não é? Mas tudo muito bonito, é giro, sim. Não, e de que forma é que esse marido, encontrado nessas condições, será que ele teve alguma influência na escrita da Agostina? Porque ele estava nos bastidores, segundo conta a lenda, e ele é que... Ele revia os textos, ela escrevia e ele revia os textos. Era ele que estava por trás, não é? Isto é, eu não tive a sorte de conhecer a Agostina, não é? Mas é fascinante ver como houve uma inversão dos papéis, não é? Porque geralmente, se nós pensarmos no século XIX ou mesmo antes, era geralmente o homem que escrevia e a mulher que revia, não é? Então aqui por trás de uma mulher há um homem. E não é o contrário. Sim, ele teve uma função, segundo me disseram, uma função importante. Não transformava os textos, claro, os textos estavam escritos, mas o que ele fazia era, passava a limpo os textos da Agostina, os romances, o que devia ser uma trabalheira, porque ela tinha assim uma escrita muito miudinha, não é? Mas ele devia estar habituado. Sim, então há aqui uma inversão dos papéis que é interessante, não é? Para também definir não só o casal, mas também quem era a Agostina, não é? Obrigada. Obrigada eu. Bom, vejo aqui, não sei se há mais alguma coisa. Era a questão da Isabel. Portanto, penso que não há mais questões nem comentários. Portanto, agradecemos à nossa convidada, Alda Maria Lentina. Queremos também agradecer a todos os que do outro lado assistiram e participaram nesta sessão à distância, com questões e comentários, sem esquecer a nossa colega Isabel Barros. Este encontro será colocado em breve no site da Fundação e será divulgado através das nossas redes sociais, Facebook, Twitter. Recordamos que os próximos encontros da Biblioteca Gulbenkian decorrerão no próximo mês de novembro. Uma vez mais, muito obrigada a todos e obrigada, Alba. Muito obrigada, muito obrigada. A que horas é que eu tenho de assistir à próxima sessão?
dentro de alguns instantes. Ok, obrigada. Muito obrigada a todos pela presença e a gentileza. Obrigada.